Nossa reflexão continua, versículos 29 a 33. Estamos falando do trabalho de Eliezer em buscar uma noiva para Isaque, filho de Abraão. Veja o que diz a Bíblia. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Queridos, nós falaremos sobre priorizando a vontade do seu Senhor. O texto prossegue sempre em movimento. Os personagens não estão parados. Você vê movimento de Rebeca, movimento de Eliezer e agora movimento de Labão. Veja que nós estamos tendo uma leitura progressiva, ativa. Então, cada um tem movimentos bons, mas agora vai ter um movimento diferente, que na verdade se dirigirá para outros fins, que é o movimento de Labão, quando percebe o pendente e as pulseiras de ouro que Eliezer havia dado para Rebeca. Nós podemos analisar que Labão vai aparecer no contexto histórico, especialmente no livro de Gênesis, como um homem puramente materialista, interesseiro, egoísta. Uma coisa interessante pode-se perceber na família de Rebeca é que todos estavam prontos para demonstrar boa hospitalidade, o que nem sempre é praticado por muitos na atualidade. No livro de Hebreus, a prática da hospitalidade é bem reforçada e deve ser realizada por todos os crentes. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Diz assim a Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, você nota aqui que há uma ênfase importante para se praticar a hospitalidade. E Eliezer sentiu isso na pele. A família de Rebeca era uma família cortês, era uma família que sabia receber bem, era uma família que estava pronta para atender, para agir. Então, Eliezer se sente muito grato e ele louva a Deus por isso, por entender que ele havia encaminhado tudo perfeitamente bem. E aí vem um ensino para nós, uma aplicação, que a hospitalidade é um dever bíblico, foi reforçada também por Jesus Cristo, mas alguns não manifestaram essa hospitalidade para com o Senhor. Nós podemos analisar Lucas, capítulo 7, verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Então veja, uma boa hospitalidade, um bom tratamento que essa mulher deu para Jesus Cristo. Queridos, é de fundamental importância levar essas particularidades em consideração, pois reflete no nosso relacionamento que temos e desenvolvemos com o Senhor. Eliezer já demonstrou muita coisa importante e bonita em sua vida, mas a outra que merece destaque está no versículo 33. Ele quebra as normas
da etiqueta da época, priorizando a missão do seu Senhor, a qual era urgente. Por isso não quer comer sem que primeiro relate a missão para a qual fora designado. Nós podemos entender, quando lemos o versículo 33, que diz assim: depois puseram comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então note que Eliezer era um bom servo. Ele procura em tudo orar e se dirigir pelo querer de Deus. Mas Eliezer também era um servo que, em primeiro lugar, procurava honrar a Deus, honrar o seu próprio patrão. Então, ele não quer comer nem beber sem que primeiro ele relate tudo que o seu patrão havia dito. Ele prioriza, na verdade, a vontade do seu patrão, a vontade do seu Senhor. Isso aqui é importante e fala muito forte para nós nos dias em que vivemos. Cada servo de Deus na atualidade deve portar-se como Eliezer, no tocante à urgência da obra de evangelização, a qual tem necessidade, posto que a vinda de Cristo se aproxima. Já nos dias de Cristo, essa urgência fora descrita. Você pode ler a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 10, olha o que nos diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 10, versículo 1 a 4, em se tratando da urgência da obra já naqueles dias. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie os obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsas, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Você vê que já nos dias de Jesus Cristo, a urgência da obra era algo singular. Então ele procura despertar os seus discípulos para essa particularidade, que a sua vinda seria próxima. E Paulo também destacou isso, quando você lê 2 Timóteo 4,2, ele disse: prega, insta, a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque hoje é o dia da salvação, disse Paulo. Portanto, nós devemos fazer como Eliezer, sempre priorizar a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos abençoe para sempre. Amém.